Seja muito bem-vindo ao canal Fábio Romualdo Academy, um canal feito por um médico que tenta falar com vocês, pacientes, para que a medicina do esporte, a medicina do exercício e todas as áreas afins sejam cada vez mais conhecidas e os pacientes entendam o que a gente pensa e como a gente gosta de trabalhar. E eu trago hoje um tema, talvez o tema que traga a maior relação entre médicos e pacientes. Vamos falar sobre dor e vamos falar sobre dor crônica, como um tipo de tratamento não medicamentoso e qual é o tipo de atividade física, por que fazer uma atividade física e quando fazer uma atividade física. E vamos nos basear em um artigo de uma revista científica, como sempre faço por aqui, de 2015, relativamente novo para a literatura, que caracteriza o quadro da dor crônica junto com outras situações que acontecem e o paciente que tem dor sabe que ele vai perder boa parte da sua função física, vai começar a ter muita limitação nas mobilidades, vai ter uma perda de flexibilidade e um quadro psicoemocional vai sempre ou quase sempre cursar junto com quadros de depressão, ansiedade, distúrbios do sono, e isso vai virando uma bola de neve e a pessoa vai ficando cada vez com mais dor e com mais dificuldade de fazer a atividade física. E hoje já é consenso, e para quem não sabe, deveria estar sabendo, que a atividade física ela promove uma melhora geral na sua saúde, ela diminui os riscos de doença e ela diminui a progressão de algumas outras doenças crônicas, como doenças do coração, cardiovasculares, diabetes e a própria obesidade. Então a ideia é a gente provar cientificamente que a atividade física ela promove uma importante melhora no quadro de dor e dos outros sintomas. Meu nome é Fábio Romualdo, eu sou médico do esporte com formação na Santa Casa de São Paulo, pela Universidade Federal de São Paulo, trabalhando atualmente aqui em Natal, na Trauma Center, clínica de ortopedia, na Endoclin, clínica de endocrinologia, onde eu faço toda a parte de medicina do esporte, e já no currículo ter atuado com futebol profissional, em algumas equipes aqui, trabalhando também no vôlei, junto das confederações brasileiras, tanto de futebol quanto de vôlei, e atualmente eu sou médico da equipe do Vôlei Natal, que está com uma parceria com a América para disputar aqui a Superliga B neste começo de 2024, que é quando esse vídeo é gravado. Então, quando a gente fala de dor crônica, o importante é tentar saber a origem, né, da onde vem esse problema, né, o que está motivando. Né, é um fator genético, é um fator biológico, o que gera essa dor crônica? Lembrando que a gente não vai falar de dor aguda é qualquer pancada que você teve, essas não estarão aqui na pauta nesse vídeo. E as causas idiopáticas, idiopática é um nome na medicina que, na prática, termina comprovando que o estudo não sabe qual é a origem. Né? Talvez nas áreas de dor, tanto a artrite quanto a artrite reumatoide, ou artrose, né? Artrose e artrite reumatoide são situações mais comuns desse campo do processo idiopático. Né? A grande situação é a gente lembrar que esse diagnóstico muitas vezes vem tanto da parte clínica quanto da parte de exames, de marcadores, radiografias, outros exames, eles terminam fazendo esse diagnóstico junto. Mas algumas delas a gente não tem o auxílio de exames, dores regionais complexas, fibromialgia, algumas dores da coluna lombar, não necessariamente que você identifica uma doença no disco, dores pélvicas crônicas, e isso tudo termina levando a problemas onde você vai ter uma fadiga elevada, vai ter aquele distúrbio de sono, depressão e tudo mais. O mais importante para conversar com vocês com muita calma é que nós estamos falando de fenômenos que não são curáveis, mas aí a gente também tem que levar em consideração o que se busca, né? Cura ou controle. Vamos terminar buscando controle, e aí é onde a atividade física ela termina sendo um grande aliado para as pessoas que têm esta condição.
O grande X da questão é que a piora da dor, ela acontece com a falta da atividade esportiva, da atividade física, e isso é totalmente reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, pelo CDC americano, quando eles dizem que uma insuficiente atividade física é um dos grandes riscos para doenças e a própria morte ao longo do tempo, né? a partir dos anos. Esse comportamento sedentário, ele prejudica a sua saúde, ele prejudica de uma maneira que a sua qualidade de vida também vai ficar sempre bastante prejudicada. E aí onde que entra a graça dos estudos de literatura, quando a gente consegue juntar um grupo de pessoas para tirar alguma noção, dar alguma satisfação. Nesse aqui eles juntaram mais de 2.000 adultos com mais de 60 anos e chegou-se à conclusão que você fazendo 1 hora de sedentarismo a mais, né, resultaria num aumento da sua piora, das suas atividades. Então, termina sendo muito importante que se faça algum tipo de atividade física, né, de preferência um pouco mais moderada, né, não tão leve para fazer pouca melhora, e não tão intensa, lógico, até porque a pessoa provavelmente está com alguma dor. Mas o que a gente sabe é que a atividade física regular vai fazer com que exista algum tipo de prevenção desse quadro de doenças mais crônicas. Então, quando a gente fala dos tratamentos, do que existe para efetivamente você controlar as dores dos pacientes com dor crônica, a gente fala basicamente de medicação, né? O tratamento medicamentoso, ele termina sendo uma das situações amplamente descritas, mas muitas vezes com muita dificuldade, tanto de manutenção desse paciente, para tomar essa medicação por um longo tempo, os efeitos colaterais que esses medicamentos terminam promovendo. Então, o tratamento com a atividade física, ele termina sendo uma grande alternativa, uma vez que você consegue ter benefícios das dores crônicas. Automaticamente a função física, em geral, vai melhorando, o sono, a função cognitiva e o risco, em geral, de outras doenças termina melhorando, né? É super importante lembrar que a qualidade de vida, principalmente, vai ter uma melhora desde que essa atividade física seja muito bem quantificada e que tenha um relativamente longo período de atividade. Não é fazer uma vez perdida, começar e parar. O ideal é que você tenha um acompanhamento especializado, seja do próprio médico do esporte, ou eventualmente do profissional de educação física, alguém que esteja mais acostumado, um fisioterapeuta, para que divida toda essa carga de treinamento, sabendo que esse atleta, esse paciente tem alguma dor, para que não tenha nenhum tipo de prejuízo. O grande problema dos pacientes em geral com dor é eventualmente dar uma parada na sua atividade e aí você ficar novamente com dor e voltar de alguma maneira ao sedentarismo. E quando se fala em qual tipo de atividade física, os estudos mostram que os exercícios aeróbios têm um tratamento um pouco melhor. Isso realmente é fácil até de se entender. É muito mais fácil você errar no treino resistido, é muito mais fácil você ter um erro de carga, de repetição, de periodização numa academia de ginástica, e no exercício aeróbico, entendendo que esse atleta tem alguma dor, o correr, o nadar, o pedalar, se transforma em uma maneira muito mais fácil de você fazer, né? E entender que, de preferência, se você conseguir associar esses exercícios aeróbicos a esses treinos de resistência que a gente falou, mas com todos os cuidados propriamente ditos, junto com treinos de flexibilidade, vão fazer com que essa dor melhore em várias patologias, osteoartrose, fibromialgia, entre outras, vai fazer com que esse paciente tenha uma melhora. É muito comum nos Estados Unidos e alguns médicos aqui seguirem os planos do American College of Sports Medicine, do próprio CDC americano, mas esse trabalho mostrou também que não necessariamente
seguindo essas recomendações, você vai ter sucesso. Então, termina sendo uma situação bem específica e cabe ao médico ir fazendo sequencialmente o atendimento desses pacientes para saber como é que ele está andando. E lembrar, né, não é tão fácil na maioria das vezes, mas pacientes com quadros como de fibromialgia, por exemplo, têm recomendações do uso tanto da água quanto de atividades terrestres na melhora. Não é fácil, não é simples você ter disponível atividades na piscina, na maioria das pessoas, mas lembrar que isso é uma possibilidade. Então é interessante a gente estar sempre lembrando, né, que o exercício na dor crônica ele vai terminar fazendo uma melhora, principalmente se a gente for comparar com o uso simples de analgésicos, de anti-inflamatórios, né? E o exercício, além de melhorar essas condições dessa dor, ele vai terminar melhorando com o tempo a resposta ao exercício. Então, se busca dor na hora do exercício, ou eventualmente se tem dor durante o exercício, mas com a evolução essas dores vão diminuindo. Tá? É super importante também a gente conseguir lidar bem com esses pacientes, porque, como dito anteriormente, muitas vezes ele tem algum transtorno emocional e o fato de ter medo de fazer atividade física, achar que não vai conseguir, termina sendo uma das situações que o médico lida no dia a dia. A recomendação ela tem que ser feita de uma maneira muito pontual e muito caso a caso para que não tenha nenhuma situação de maior gravidade. Então esse trabalho ele termina dizendo que foi realizado um grande estudo nos últimos 25 anos e comprovadamente a atividade física é um dos grandes tratamentos para a dor crônica, tanto individualmente quanto num programa multimodal, junto com medicações, tratamento psicológico, muitas vezes, para que as pessoas fiquem sem dor de uma maneira mais fácil. E o estudo é mundial, todos os estudos do mundo inteiro mostram isso. Eu achei interessante aqui esse estudo coreano, bem recente, é um estudo do ano passado, que faz uma associação entre a atividade física e a qualidade de vida em pessoas da meia-idade ou da terceira idade, como nós chamamos aqui, e os resultados entraram mais ou menos no que a gente vem falando durante todos esses últimos minutos. A qualidade de vida de pacientes, e aí se mistura quadros de dor com outras situações, né? Qualidade de vida é muito além de sentir dor, mas o paciente com atividade física regular, ele tem uma melhora na sua tem uma melhora com a sua atividade física, melhorando a sua qualidade de vida, desde que seja uma prática regular, né, fazendo com que as pessoas tenham essas melhoras também da dor e da severidade da dor. E para finalizar, o componente psicoemocional termina sendo muito importante e esse trabalho realizado também bem recente, também do ano passado, um trabalho indiano, ele mostra que alguns adolescentes foram submetidos a um questionário, e aí ficam as ressalvas do trabalho, já que é um questionário, mas mostrou que 73% desses participantes, eles tinham pelo menos um episódio de dor músculo-esquelética nos últimos 12 meses. E com esse questionário, eles tentaram descrever se essa pessoa fazia atividade física ou não. Especificamente para esse trabalho, buscou-se que se misturasse pessoas ativas fisicamente com pessoas sedentárias, justamente para mostrar o nível de estresse, o quanto ele bate diretamente com o quadro de dor. E foi exatamente o que esse trabalho indiano achou, sendo o estresse um dos fatores que terminam complicando a vida e levando à dor, né? Então, essa associação do estresse com a qualidade de vida é o que a gente vê também no dia a dia do consultório. Muitas vezes a dor crônica ela está intimamente ligada com um quadro psicoemocional e se você não conseguir controlar esse quadro, a dificuldade para o tratamento da dor termina sendo muito grande.
Pessoal, falei de dor crônica, falei das dificuldades do tratamento. E se você chegou até aqui, gostou, curte, né? O pessoal pede para curtir antes de ver, mas eu peço agora, se você gostou, achou interessante, curte. Comenta, pergunta alguma coisa, eventualmente manda esse vídeo para alguém, para que a gente consiga tratar a dor das pessoas de uma maneira muito mais atlética. Um abraço.